Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de notícias, dessa vez com 3 notícias e vamos lá direto ao assunto, começando com a primeira. Dustin Poirier tem interesse em nova luta contra Justin Gaethje. Lembrando, Justin Gaethje lutou nesse último final de semana, venceu Rafael Fiziev, luta muito dura, luta da noite, luta boa, né? E o próprio Gaethje, depois da vitória, pediu, né, uma revanche ali contra o Poirier, lembrando que eles se enfrentaram, uma luta sensacional. O Justin Gaethje acabou sendo derrotado, né? Sofreu ali o nocaute e ele pediu essa revanche, tá com ela entalada. Também tinha sugerido ali o próprio Charles Oliveira, enfim, sugeriu os nomes ali que ele foi derrotado, né? Claro, o cara tem isso entalado e quer a revanche. Então o Poirier foi até as redes sociais e escreveu simplesmente "vamos lá". Então ele tem esse interesse, espero que essa luta aconteça. O Poirier teve a oportunidade pelo cinturão recentemente, né? Contra o Charles, tal, não ganhou, e aí teve essa fase também enfrentando o Conor. Então ele meio que deu uma desencanada do cinturão, começou a fazer as lutas mais comerciais ali, né? Fazer a sua grana. E essa é outra luta que pode, essa sim, né? Mais do que a outra até, ser luta do ano. E por quê? Porque eles já fizeram uma luta dessa, então a gente já tem essa noção, então já tem esse histórico, já é um bom argumento. Mas o Poirier, ele aceita também mais a trocação franca do que o Fiziev e ele usa muito mais boxe em si do que o Fiziev, né? Então o Poirier tem, como a gente viu na primeira luta com o Gaethje, essa estratégia, essa vontade, essa agressividade de ir trocar porrada. E ele troca, e ele tem mão pesada. Então tem tudo pra ser mais uma luta sensacional. A única coisa, entre aspas, negativa, né, é que o Justin Gaethje e o Poirier ficar fazendo luta desse jeito, esses caras provavelmente vão sofrer com isso no futuro, né? Não é nada saudável isso, mas a profissão lutador em si também não é muito saudável, né? Então faz parte, né? Ossos do ofício aí, então eles têm que lidar com isso, né? A gente ganha na parte de entretenimento, né? Então é assim que funciona, né? Tem gente que não gosta, mas faz parte do esporte. Na próxima notícia a gente tem o Colby Covington advertindo ali, né, o Leon Edwards. Por quê? Eu fiz um vídeo ontem explicando, né, que o Leon Edwards deu uma entrevista falando que se chegar um contrato para ele enfrentar o Covington, que é o que o Dana White disse que ia acontecer, né, o Covington disputar o cinturão, o Leon Edwards disse que não assinaria, né, que não quer a luta, porque não faz sentido, porque o Covington fica muito tempo parado, nas últimas 4 lutas perdeu as 2 pro Usman, enfim, deu os argumentos dele. E agora, claro, o Colby Covington foi defender o posto dele, né, a vontade dele ali de disputar o cinturão. E ele disse isso aqui: "Esse é o único conselho que eu vou te dar, porque da próxima vez você vai levar uma surra". É estilo Colby Covington de falar, né? E ele disse: "Existe um ditado, Leon, e cale sua boca desajeitada e escute. Abra os seus ouvidos e ouça o conselho que eu dou, porque é o único conselho que eu vou dar pra você. Leon, você não irrita o seu chefe e você aprenderá da maneira mais difícil". E no final ele ainda disse, né? "E pare de agir como se fosse o McGregor. Você não é o McGregor. Você não pode dar as ordens. Você não é ninguém". Caraca, pegou pesado, né? O Colby Covington gosta, né? Assim como o Chael Sonnen no passado, de provocar, de falar, de gerar, fazer barulho e tal. E aqui no final, né, ele deu a alfinetada no nível dele, né? Que é um nível ali que incomoda, geralmente, né? Quem ouve. E depois não, na verdade, no intervalo aqui, né, dessas falas, ele citou o próprio Kamaru Usman, né? Dizendo que ele, Covington, teria vencido, né? Uma das lutas ali contra o Kamaru, dizendo que, então eu também ganhei do Kamaru, como você, enfim, né? Aqueles delírios, né? Tipo o Sonnen falando que era melhor que o Anderson, sabe? Esses delírios que os caras têm que recorrer pra fazer o trash talk, né? E ele citou uma outra coisa ali pra provocar o Usman, né? Falando que o Usman tava mais filmando o Pantera Negra do que treinando e não sei o que lá, pra dar uma provocada no Usman, porque ele apareceu lá no filme e tal, né? Então, mais uma parte ali do trash talk do Colby Covington. E eu li os comentários do meu vídeo passado aqui e eu vi que a maioria de vocês concordou com o Leon Edwards de que o adversário deveria vir do vencedor ali de Masvidal e Durinho do que ser o próprio Colby Covington, né? E eu concordo, assim, entre aspas, em partes. Por quê? Se o Durinho vencer, eu acho que o Durinho realmente merece, né? Mas o Masvidal é meio que um Covington. Ficou tanto tempo parado também e tal, né? Então, não sei se ele teria muito mérito. Mas, considerando que ele venceria o Durinho, aí talvez isso seja o mérito dele. Então, eu tendo a concordar mais com a maioria de vocês, né? Eu acho que talvez o vencedor de Durinho e Masvidal fizesse ali mais sentido, né? Enfim, mas aí também depende da luta deles, como vai ser. Às vezes ele se machuca e fica muito tempo fora. Aí se o cara vai ficar 6 meses, 8 meses fora, aí é mais fácil botar o Covington, né? Então, no final das contas, a resposta é depende, né? A gente precisa ver primeiro a luta do Durinho com o Masvidal, porque também se o Durinho ganha muito fácil, finaliza o Masvidal no primeiro round, aí pode fazer já com o Leon Edwards, porque aí não precisa esperar. Então, também tem esse detalhe, né? Depende do que vai acontecer. E vamos para a próxima e última notícia, que é sobre o Muhammad Mokaev, que enfrentou o brasileiro Jafel Filho no último final de semana também, né? No último UFC. Teve aquela fatídica
a chave de perna ali, né? A finalização que o brasileiro pegou o Mokaev, ele não bateu ali, né? Naquela posição que estava esticando a perna dele. Teve uma polêmica ali dele ter batido em uma outra posição e tal, enfim, mas isso é outra história, né? Pra mim, não foi uma batida de desistência ali. Mas, e nem vou entrar também nessa questão, porque não acho que nem faz sentido, porque não acho que foi uma desistência. Ele não desistiu na chave da perna, vai desistir depois na outra posição ali que não tinha nada a ver, né? Enfim, continuando, esticou muito a perna dele, do Mokaev, e ele não bateu. Então, a primeira coisa que eu quero falar, mostrar, na verdade, é a perna dele, o joelho do Mokaev. Olha na foto aí o joelho esquerdo, né? Como que ficou inchado. Então, realmente tiveram os estalos ali, realmente pegou, deve ter machucado, enfim, ficou bem feia a situação ali. Mas o Mokaev, que é um cara muito novo, muito técnico, mostrou que além de ser técnico, ser novo, ele é um cara que tem coração, né? Porque 99% dos lutadores desistiriam ali naquela posição, não ia correr o risco de se machucar, mas não é o caso do Mokaev. E quanto à parte ali que fala dele ter batido ou não sei o que lá, ele meio que soltou uma frase, né? Tipo, dizendo, você tem que perder como um homem, né? Resumindo, né? Ele disse que o brasileiro deveria perder como homem, e fora isso, eu queria ler, que aí é o que mais me impressionou, né? É o que ele disse em relação à forma como estava ali o joelho dele e tal, né? Ele falou isso aqui: eu nunca vou bater. Aí depois ele continuou: eu sei que é uma coisa louca de se dizer, eu vou dormir, eles quebram meu braço. Se o árbitro parar a luta, né, no caso ele tá falando, então ele para. Se eles não pararem, eu nunca vou bater, mesmo que eu termine a minha carreira assim. Ou seja, o cara tem uns parafusos a menos, né? É claro que isso ajuda ele na luta, como ajudou, né? Se ele tivesse batido, ele teria sido derrotado e tal. E no final das contas, vai sofrer com o joelho ali por um período? Vai, espero que se recupere e tal. Mas venceu a luta, né? Então é realmente um espírito de guerreiro, né? Um espírito de lutador. O cara é corajoso, o cara tem o famoso sangue no olho. A mentalidade dele, pelo que ele falou, é mais ou menos como o próprio Khabib já tinha falado, né? Ele falou: você não bate, você não desiste. Quando ele citou o McGregor, né? Quando o Khabib finalizou o McGregor e tal, né? Que ele falou: você traz toda a sua torcida aqui, sua família, todo mundo assistindo aqui, e aí, numa finalização ali, você desiste na finalização. Então, tipo assim, na cabeça desses caras, de alguns deles ali, não existe desistir. Pegou o pescoço, pegou o braço, pegou perna, não existe os tapinhas, não existe desistir pra esses caras, mesmo que custe um joelho, mesmo que custe uma carreira, né? Então, uma coisa é você ler um cara falando isso e o cara não ter sido pego numa posição, né? Aí você fala: essa aí frase, né? Todo mundo fala, frase feita, né? Pode pegar, me finalizar aqui, ali, eu não bato, eu não desisto e tal, não sei o quê. Uma coisa é só o cara falar, né? Da boca pra fora. Outra coisa é a gente ver o que aconteceu, ver a perna dele dobrando ao contrário, que ninguém conseguia nem olhar direito, né? Porque até o pessoal da transmissão ficava meio assim, gritando, todo mundo desesperado, né? Daquele desespero de ver aquela... É muito aflitiva a cena. E mesmo assim, o cara, depois daquilo, o cara não bater e depois falar, não bato. Ou você quebra, ou o juiz para, né? Ou, sei lá, mesmo se custar minha carreira, eu não vou desistir. Então, tipo assim, é algo, não sei se é pra se aplaudir, né? Mas isso mostra que o cara realmente tem muito coração. Beira a loucura? Beira. Mas, eu acho que pra ser lutador, no final das contas, você tem que ser um pouco louco, né? Não dá pra você ser 100% são e ser lutador, né? Pra você entrar ali, arriscar a sua vida, arriscar a perna, ombro, joelho, mão, qualquer coisa, dedo, o seu corpo inteiro tá ali em risco, né? Então, por isso que eu falo e por isso que eu gosto do esporte e valorizo tanto os atletas, né? Porque estão de parabéns, né? Não é pra qualquer um fazer o que esses caras fazem, né? Ou você acha... Pra mim era quase uma tortura aquela cena ali, né? Você pode inventar uma máquina de tortura pra fazer isso aqui, ficar dobrando o seu membro ali, a sua perna ao contrário e, sei lá, pro cara contar alguma coisa. O cara vai contar, ninguém vai aguentar aquilo ali. E o cara lutando ali pra ganhar uma bolsa ainda pequena, né? Por enquanto, arriscando a perna, o cara podia ficar com uma sequela o resto da vida e o cara não bateu. Então, realmente, tem cara aí que merece os aplausos, né? O cara é guerreiro demais. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou. Na verdade, a pergunta pra terminar o vídeo, comenta aqui embaixo. Você bateria? Você desistiria naquela posição? Mas responde de verdade. Eu, provavelmente, vou ser franco aqui, não vou ser o machão e falar, não bateria não. Eu provavelmente desistiria, eu provavelmente bateria. Isso falo provavelmente porque eu não tava ali, né? Às vezes no sangue quente, no ódio, às vezes você não bate, né? Mas não sei. Eu chutaria que talvez eu desistiria, porque deve ser muito incômodo. Mas eu quero saber a sua resposta. Comenta aqui embaixo. Você desistiria na hora que eu visse os estalos no seu joelho? Ou você ia sustentar até o final e falar, quebra, então quebra. Ou então, se quebrar, eu me aposento, se não der pra lutar mais, boto minha carreira em risco, boto tudo all-in. Não vou bater. E aí? Você aguentaria? Comenta aí embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria conta na Stake e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!